Segundo aos Coríntios, capítulo de número 7. Antes de você sentar, vamos fazer a leitura. Capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios. Hoje o pastor Felipe de manhã ministrou-nos no capítulo 6 da mesma carta. E nós estamos na sequência desse estudo. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 4, até porque nós já lemos essa parte final no início do culto. Tendo, pois, ó amados, traz promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. E não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Você pode dizer essa frase da Bíblia, talvez é difícil dizê-la para nós, mas vamos dizer porque a Bíblia diz, a última frase, e estamos transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Eu acho que ainda está fraco, você pode dizer com mais força. E transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Não é Rivotril, nem Lexotan. É ser transbordante de júbilo, mesmo enfrentando uma grande tribulação. Estamos alegres. Você pode sentar, que Deus abençoe a sua palavra. O capítulo 7, apesar de estar dividido, ele é uma continuação, pelo menos os primeiro até o versículo 4, mas até o 4 em especial, mas especialmente o 1, ele está conectado ainda com o capítulo 6. O tema da nossa mensagem é a santidade na prática da vida cristã. E hoje nós queremos falar de uma santidade que nos afeta, que nos alcança em 3 áreas específicas. Uma purificação abrangente. Paulo vai usar nesta passagem uma palavra grega que só aparece aqui nesse único capítulo e 3 vezes na Septuaginta, que é o Velho Testamento traduzido para o grego. Mas o Novo Testamento, essa palavra molismos, que aparece, é a palavra que ele usa, impureza. Algumas vezes em outras palavras, outros textos, vamos encontrar a palavra porneia, a prostituição, fornicação. Mas essa palavra impureza é algo que nos chama a atenção, porque o versículo 1, ele nos diz, vamos ler, tendo pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Um grande comentarista aponta que o fato dele expressar tanto da carne como do espírito é que o alvo e que ele espera de mim, de você, é uma consagração plena, total, que afeta o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Se você voltar um pouco no capítulo 6, e quem estava aqui hoje de manhã ouviu o próprio pastor Felipe falando sobre isso, ele está falando no verso 16 do capítulo 6 sobre idolatria, sobre os ídolos. No mesmo versículo 16, ele traz uma promessa do Velho Testamento, que Deus disse, eu habitarei, eu andarei entre eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E depois no verso 17, uma palavra de ordem, e isso nos lembra a palavra do próprio Martinho Lutero, que escreveu na época sobre a saída dele da igreja de Roma, um livro que ele escreveu sobre sair da Babilônia. Ele diz, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Está falando de uma santidade que nos afeta não só no nosso espírito, mas também na nossa carne,
no nosso intelecto, na nossa alma, nas nossas emoções e inclusive uma santidade que vai afetar também os nossos relacionamentos. Nesse capítulo 7, vocês já leram no início do culto, a igreja de Corinto se reconcilia com Paulo. A igreja de Corinto perdoa Paulo e Paulo perdoa aquela igreja. Ele termina dizendo que ele está alegre, jubiloso, porque mesmo vindo a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento, ele pode ver hoje na resposta de Tito, que acaba de chegar ali a Macedônia, trazendo notícias da igreja de Corinto, onde Paulo estava, e Paulo recebe a notícia de que eles receberam uma terceira carta. Uma carta dura, uma carta severa que Paulo escreveu, que nós não temos essa carta. Nós já repetimos isso várias vezes, foram 4 cartas escritas, nós só temos a primeira e a segunda aqui para nós, que seria a segunda e a 4ª carta, porque a primeira e a terceira nós não encontramos estas cartas. Não temos menção de um achado desta carta, mas que Paulo faz menção aqui, e ele comunica, por meio de Tito, que ele se alegrou das notícias boas que chegaram daquela igreja de Corinto que Paulo havia plantado. Isso fala para nós que a santidade também vai trabalhar e curar os nossos relacionamentos. O capítulo 7 é essa expressão maravilhosa desta palavra que Paulo usa, molismos, que traz um duplo sentido, um negativo e o positivo da santificação. Ao mesmo tempo que ele diz, purifiquemo-nos de toda impureza, é o aspecto negativo. Ele também diz, tanto da carne como do espírito, vem o aspecto positivo, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A igreja tem um alvo, e o alvo não é apenas receber a Cristo. Paulo diz em Colossenses que assim como nós recebemos a Cristo, assim também devemos andar nele. Nele radicados, nele fundamentados, nele plantados, nele enraizados. Não basta apenas receber. Não basta apenas congregar na igreja local, é super importante, mas nós não podemos perder de vista o nosso alvo a cada dia, mesmo enfrentando tribulações, pressões, circunstâncias adversas. Estas circunstâncias, estas situações estão dentro de um plano macro de Deus para construir em nós a imagem de Cristo formada em nosso homem interior. Esse é o nosso alvo, até que a estatura de varão perfeito seja formada em cada um de nós. Este é o nosso alvo. João diz na sua cartinha, filhinhos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, e quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Não seremos divinos no sentido de sermos a divindade, ocupando o lugar de Deus, jamais, mas nós seremos a semelhança a sua imagem de um ser moral, de um ser santo, ético, em todas as áreas. E essa carta nos chama a atenção, principalmente esse capítulo, para trabalhar hoje nas nossas vidas a nossa consciência, como ela se encontra. É nessa carta também, no último capítulo, que ele diz, examinai a vós mesmos. Examinem-se. Veja o capítulo 13, verso 5, eu comentei aí com vocês, logo no início da primeira carta aos Coríntios, na primeira pregação que nós fizemos aqui, nós comentamos, veja o capítulo 13, verso 5, é uma carta de autoexame. Examinai-vos a vós mesmos. Se realmente, podem ler na tela, estais na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Paulo está pedindo no imperativo, examinem-se. Não é apenas para se examinar no dia da Santa Ceia. Não é apenas um autoexame na Santa Ceia, no primeiro domingo de cada mês, quando nós ceiamos. É um exame diário. E é por isso que quando nós voltamos para o capítulo 7, de novo, verso 1,
é uma palavra única que ele usa no Novo Testamento. Purifiquemo-nos de toda essa impureza, tanto da carne. Porque nós sempre achamos que a impureza, os pecados que nós devemos buscar santidade, são pecados na área só sexual. Pornografia, adultério, prostituição, sensualidade, lascívia. Paulo está dizendo que não são apenas esses pecados da carne, glutonaria, mas também os pecados na área do espírito. Eles nos afetam. O medo tem vindo sobre nós, o pânico, a insegurança, o desespero, o medo de tomar as decisões. Uma pessoa continuamente de anos de igreja, mas que se manifesta ao longo dos anos sempre insegura, sempre medrosa, até não muda o vocabulário, eu tenho medo. Pois é, o medo está com você sempre diz eu tenho medo. É medo do frio, medo do calor, medo da Covid, é medo de sair. Eu conheço pessoas que têm medo de sair da igreja, de casa, para vir à igreja, para ir no mercado. Independente de Covid. Deus quer curar as nossas vidas, Deus quer curar o nosso coração. Deus quer trazer essa santidade aperfeiçoada em várias áreas da nossa vida, inclusive nos relacionamentos. E é por isso que Paulo diz, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, nós devemos nos purificar de toda impureza da carne e do espírito. Veja como nós estamos cercados hoje à noite e nestes dias, nos últimos anos, de uma nuvem, não de testemunhas, mas uma nuvem de demônios que trazem correntes ideológicas, valores contrários aos valores de Cristo, por meio da televisão, dos ensinamentos nas escolas, nas universidades, nos partidos políticos. E esses valores já foram somatizados, abstraídos, já foram trazidos, internalizados em muitas pessoas, e quando nós conversamos com ela, fica um clima pesado nas reuniões. Fica um ambiente pesado no trabalho, um ambiente pesado nos churrascos de família, nas reuniões de família, por causa de posicionamentos. A santidade não é apenas para tratar questões do corpo, da questão da carne, os pecados capitais que Tomás de Aquino trouxe, que até teve novela que falou sobre isso, como se os pecados fossem apenas aqueles, mas pecado, para alguns, é raro alvo, dizia Calvino. Mas para Armínio, o pecado é uma transgressão voluntária, consciente da lei de Deus, que é um conceito muito mais relevante de dizer o que é pecado. Embora também errar o alvo, quer dizer, se o meu alvo é Cristo, e se eu não agir como Cristo, não me comporto como Cristo, eu errei. Porque o meu alvo é Cristo. A santidade que Paulo está falando aqui, de uma carta dura, essa é uma carta dura, mas dizem que a terceira carta, que nós não temos conhecimento, foi muito dura. E às vezes, essa visão de santidade, de acordo com algumas igrejas, é muito mais, e na nossa cabeça, a nível pessoal, nós pensamos muito na questão, na área da carne, da bebida, do sexo. Mas tem a ver com tudo aquilo que está fora do padrão de Deus, que está centrado em Adão. Então, esse é o primeiro elemento. Quero trabalhar 3 tópicos. A santidade na vida cristã é uma purificação abrangente. É uma purificação que nos afeta, que nos alcança em todas as áreas, espírito, alma e corpo. E como eu gosto de 1 aos Tessalonicenses 5:23, nós vamos ter na tela, e diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e a vossa alma. Veja, eu gosto desse versículo porque Paulo escreveu da forma correta. Nós sempre temos a mania, aqui no Brasil, de falarmos o inverso: corpo, alma e espírito. É assim que o diabo nos enxerga. Nós sempre olhamos de cabeça para baixo, mas por isso que em Cristo nós recuperamos a visão
plena, holística, completa. Qual é a visão completa? De que o espírito, a alma e o corpo nosso serão conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus é espírito, então a parte do nosso ser que se comunica com Deus é o nosso espírito. É por isso que as pessoas elas ficam na dimensão da carne. É por isso que as pessoas elas têm uma tendência para a idolatria. Eu lembro de mim mesmo e eu trago a palavra para mim, como eu era um idólatra. Como eu tinha necessidade de tatear, de pegar em imagens, de dizer, aqui está o meu Deus. Terminou agora o mês de maio. Eu ficava, você deve dar risada aí, porque eu ficava os 31 dias carregando o ídolo. Que eu não vou falar porque eu estou ao vivo, para não ofender o sagrado dos outros. Mas eu carregava, eu trazia. E quando eu me converti, depois conheci a pastora Mabi, minha namorada, ela é filha de pastor, ela nunca praticou a idolatria do romanismo. E ela dizia assim, como é que você conseguia adorar um ídolo? Porque ela nunca teve essa prática. A Dalvani também deve estar lembrando aí, porque eram amigas desde a infância. É difícil. E eu olhava assim, por que ela está me perguntando como é que eu adorava o ídolo? Depois eu ficava remoendo e depois eu pensava, lógico, ela não teve essa prática. E Paulo, quando chega em Atenas, ele dá um grande sermão dizendo, porque muitos de vocês, tateando, pensam que vão adorar a Deus. Tateando. Ele estava diante de uma cidade que tinha vários altares. E ele encontrou um altar dizendo, altar ao Deus desconhecido. E é desse altar que ele faz o célebre sermão, dizendo que Deus não leva em conta os pecados da vossa ignorância, mas anuncia aqui, agora e a todos os homens, que os homens se arrependam. E é neste sermão, em Atos 17, que ele diz que como se eles pudessem encontrar a Deus tateando. E esse é um pecado, é o pecado do espírito. O espírito está morto. E porque o espírito está morto, ele não tem comunicação com Deus. É por isso que as pessoas estão cegas, mortas. E nós falamos, nós abrimos a Bíblia, nós mostramos a Bíblia para as pessoas, elas leem e elas dizem assim, mas eu vou ficar com o que eu estou. Porque o espírito está cego, o espírito é uma lâmpada. Provérbios 28 diz que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Se a lâmpada está apagada, é porque o Espírito de Cristo não vivificou aquele coração. Por isso que Paulo diz em Efésios 2, ele vos vivificou, vos deu vida, vós que outrora estáveis mortos em vossos delitos e pecados. E aí ele fala do antagonismo, que outrora nós éramos guiados pelas potestades, pelos principados em nossa mente. Olha a santidade, como ela precisa ser trazida para a nossa mente. Os valores na mente do reino de Deus. Santidade não é só no corpo, no sexo. A santidade é na mente. É a mente de Cristo que será produzida em nós. As pessoas pensam que tem um pastor ungido, um óleo ungido, uma água benta, alguma coisa que vai transferir santidade. Santidade é posicional. Quando nós fomos separados, essa é a palavra que a santidade posicional nos dá. Em Cristo nós fomos separados do pecado, mas precisamos crescer em santidade contínua e progressiva. E ainda temos uma etapa final, que é a glorificação. Então nós temos um start, a nossa santidade posicional. Nós estamos numa santidade progressiva, contínua. E eu espero que ela seja PG, progressão geométrica. Porque não teria lógica a gente crescer, andar 10 degraus e recuar 20. Não tem lógica nós vencermos em Cristo batalhas e depois essas mesmas batalhas diárias que nós éramos escravos e que Ele superou, nos libertou, nós venhamos a cair novamente e retroceder. É verdade que nós muitas vezes caímos, mas a graça de Deus está aqui para nos levantar, para que vivamos não como Sansão andando em círculo, mas cheguemos ao alvo. E o nosso alvo
é até que a imagem de Cristo seja formada em nós. Você que está aí nos assistindo em casa, você que está aqui presente, essa carta, quando nós ouvimos aqui, pastor Felipe pregou o primeiro capítulo, capítulo 1, fica muito guardado na minha mente, eu anoto as coisas, eu aponto tudo que eu ouço de pregação, eu gosto de anotar, mas esse capítulo 1 fala de que nós seremos consolados hoje na tribulação que enfrentamos, para consolar outros que vão enfrentar a situação semelhante à nossa. Então isso nos dá a experiência de que eu não posso desprezar as lutas, eu não posso desprezar as dificuldades e até as situações que hoje são difíceis. Deus está trabalhando na nossa vida. Santidade. E a santidade, ela tem uma diversidade de ação em cada um de nós. Eu lembro do apóstolo João, no capítulo 9 de Lucas. Nossa, ele fez uma oração terrorista, xiita, sunita. Senhor, manda fogo do céu. A gente pede a Deus Pai agora fogo do céu para queimar os samaritanos. Ele vinha da Bandeirantes, lá do Mar da Galileia, e eles iam descer direto de Nazaré, de Cafarnaum, descendo. Na verdade a gente chama descer porque está no norte, mas está subindo geograficamente, o relevo do sul é mais alto. Então eles estão subindo para Jerusalém e é linha reta, irmãos. Mas não, os judeus não se davam com os samaritanos. E aí eles pegam a paralela, a Anhanguera, e vão por uma paralela e desce para não fazer linha reta, porque a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos, e no caminho a Bíblia diz em João 4, em Lucas 9, que era necessário ele passar por Samaria. Era necessário. E ele passa, e no caminho Tiago e João oram: Senhor, quer que a gente peça ao Pai para nos mandar fogo do céu e queimar os samaritanos? Graças a Deus que Deus não ouve todas as nossas orações. Ele até ouve, mas não responde. Porque a oração que ele responde é a oração que é respaldada em sua palavra, centrada em sua vontade e dirigida pelo Espírito. E vocês conhecem o final da história. E esse texto é muito bonito, Lucas 9, porque eu não sei o que estava no rosto de Jesus, mas a Bíblia diz, lá em Lucas fala, que o seu semblante estava resoluto para ir para Jerusalém. O semblante dele estava resoluto, no semblante, de que ele vai para Jerusalém. Mas ele tinha que passar por Samaria. Às vezes nós somos radicais. Nós achamos que os lugares nos contaminam. Às vezes nós somos antiéticos. Às vezes nós queremos... É lógico que quando eu falo uma palavra dessa, você que me ouve tem que ter muito cuidado e discernimento. Porque você não pode fazer daquele lugar, que é um lugar que não agrada a Deus, visitá-lo frequentemente. Eu contei aqui que meu primo, que eu não sabia, que ele seria morto, carbonizado no carro em Aracaju. Ele teve a última conversa comigo, falando de Jesus para ele, na praia do Atalaia, em Aracaju. Na mesa de um bar, ele tomando cerveja e eu tomando água de coco e guaraná. E quando eu olhei ali, fiquei pensando nos crentes. Ai meu Deus, tem algum crente aqui, se alguém me conhece, alguém de Maceió. Estou em Aracaju, 300 quilômetros. Tem cerveja, tem uísque aqui, vão olhar que o pastor Fernando está bebendo. Mas ali eu estava falando de Cristo para ele. E depois voltei para Maceió e fui para Aracaju, para Caruaru. Quando eu estou em Caruaru, a pastora Vânia me liga: Fernando, senta. Seu primo Júnior foi carbonizado, jogaram gasolina e atearam fogo e amarraram ele no carro. Mas ali eu estava na mesa, numa guerra, compartilhando com ele de alianças que não agradam a Deus. Enquanto eu falava, um sorriso, discordando da minha fala. Mas quando a pastora Vânia me disse: Fernando, um dia desse eu estava pensando nele com saudade, já faz muitos anos. Eu pensei, quem sabe no meio das chamas, do fogo, Romanos 10 se cumpriu na sua vida. Todo aquele que invocar o meu nome
será salvo. Lembrei dele esses dias, porque eu e ele tínhamos a mesma idade e brincávamos juntos nas férias, na Barra de São Miguel, em Alagoas. E eu sou muito saudosista, mas a minha preocupação é aonde ele está. De que lado da eternidade ele está? Naquela mesa, naquela praia, com bebidas alcoólicas que eu não bebo. Eu não estava preocupado, porque a santidade não é o lugar que me diz que eu sou santo. Mas aquele que está em mim é santo. E aonde eu chego, a presença dele também chega, e ele me dará sabedoria, discernimento para portar-se diante de situações adversas, para que eu expresse a diferença, a luz, e seja sal da terra. E não precisa colocar muito sal numa panela, porque ninguém vai comer. É uma pitadinha para fazer a diferença. A santidade é essa, a idolatria, aqui do contexto do capítulo 6, traz essa questão. E estar ali, eu estava numa batalha, eu estava numa guerra, mas eu me dispus. Compartilhei situações negativas e erradas que eu tinha visto horas antes de sentarmos à mesa, onde ele compartilhou de coisas que eu vi e disse, está errado. Cuidado com esse tipo de aliança. Eu não sabia que uma semana depois, ele morreria de forma tão trágica, tão bárbara. A santidade na prática da vida cristã, o segundo ponto, é também uma acolhida solicitada. Uma acolhida solicitada. Paulo vai falar agora de relacionamentos. Vai restaurar relacionamentos. Deus vai restaurar relacionamentos. Veja o capítulo 7, verso 2 ao 4. Nessa acolhida solicitada, quando Paulo esteve em Corinto, ele não tratou ninguém com injustiça. Veja o verso 2. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça. Nossa consciência também, na santidade, tem que lembrar, será que eu não estou sendo justo? Será que eu estou sendo injusto com alguém? Será que eu defraudei alguém? Será que eu manchei a reputação de alguém? Será que eu não paguei o que é devido àquela pessoa, o valor justo? Será que eu não burlei as regras? Será que eu não enganei aquela pessoa? Um cristão maduro faz esse autoexame. E para Paulo, isso é santidade. Há pessoas na igreja que querem se aproveitar, querem fazer serviços, né? Querem conhecer trabalhos de outras pessoas. Ah, pastor, você conhece alguém que faz, mas sempre quer puxar mais barato para fazer quase de graça para o irmão. Se olharmos até os de fora, alguns deles não agem dessa maneira. Paulo está perguntando, está afirmando no verso 2, a ninguém tratamos com injustiça. Ele também não corrompeu ninguém, versículo 2 ele diz, a ninguém corrompemos. Versículo 2 ainda, a ninguém exploramos, nós não podemos explorar as pessoas. É melhor combinar, o combinado não sai caro. Combine. Você vai fazer quanto? Vai ficar por quanto? Eu vou poder pagar? Sim. É muito melhor. Também eu não gosto dessa discurso, não faço nada com crente. Faça, irmão. Não fique amargurado, revoltado. Não generalize. Não generalize. Há gente boa nas igrejas de Cristo. Eu conheço muita gente. E se alguém um dia defraudou, se alguém um dia corrompeu, se alguém um dia te explorou, foi alguém. Mas não são todos os santos que fazem isso. Eu estou falando muito do outro, mas vamos trazer para nós. Vamos nos autoexaminar e nos autoavaliar. Nós podemos pensar hoje à noite para nós. Será que eu tenho tratado com injustiça? Será que eu tenho corrompido alguém? Será que eu não tenho explorado? Veja, você é um professor. Me assusta um professor hoje numa escola, numa universidade, trazer conceitos ideológicos radicais. Um dia eu procurei uma pessoa de uma instituição escolar aqui, disse, a senhora está sabendo o que é que seus professores estão falando em sala de aula, onde a minha filha estuda? Ela veio para aqui porque esse colégio é cristão.
Esse colégio é cristão. E eu fiz uma opção de colocar ela aqui, mesmo sendo pastor, pela confessionalidade da escola, que não é evangélica, mas eu estou assustado de ver como o vocabulário dos professores, cheios de palavrões. São eles que ensinam os palavrões, são eles que estão corrompendo. Uma certa professora de letras, de português, 7 horas da manhã, na primeira aula, que eu vim saber pela minha filha que era a própria coordenadora do Fundamental 2. Entrava de manhã, no primeiro dia de aula, na primeira aula, e dizia: bom dia, delinquente. E eu falei: bem, vou falar com a coordenadora. A minha filha disse: mas ela é a coordenadora. Eu, então piorou. Então eu vou falar direto com a diretora. Eu falei: essa mulher tem filhos? Tem quantos? 3? Então os filhos dela são delinquentes, professora, diretora. A minha não é delinquente. Agora, é inadmissível. A senhora não está sabendo que está acontecendo isso, e são eles que estão corrompendo. E como é que um cristão, de uma base cristã, fundamentada na palavra, membro de igrejas históricas, pentecostais ou neopentecostais, nesta nação, tem esse tipo de prática? Isso não é cristianismo. É muito raso, é muito superficial. E é esta santidade que Paulo está dizendo: eu não corrompi ninguém, eu não trouxe injustiça para com ninguém, eu não corrompi os valores. Infelizmente, nós só pensamos a santidade só no campo da igreja, mas não existe uma vida dúbia. Nós temos até um conceito errado: a minha vida secular lá fora e a minha vida espiritual. Não, nós não somos duas pessoas. Nós somos o que somos pela graça de Deus. São os valores. Você pode até trabalhar numa empresa que não tem nada a ver com o cristianismo. Você não precisa estar pregando o evangelho. Você não tem que pregar o evangelho, porque você não foi contratado para pregar o evangelho lá. É para fazer a sua função. Mas se houver oportunidade, numa oportunidade, pregue. Mas não no sentido de fazer sermão. Mas o mais importante é com a sua atitude, com o seu testemunho. E como você encara as circunstâncias mais adversas, as pessoas estão te observando na empresa e elas vão ver que os seus valores são diferentes. Os seus conceitos são diferentes. Ainda nessa acolhida solicitada, Paulo também diz que ele sempre se manteve numa lealdade sincera. Veja o verso 3. Eu não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Em outras palavras, eu estou contigo e não abro. Eu vou andar com essa igreja, eu vou andar com esses irmãos, eu vou andar com essa comunidade. Como é gostoso, irmãos, termos aqui. Eu fico pensando nos irmãos, até quando eu estou de férias, fico pensando: agora o pessoal está chegando na igreja, agora os irmãos estão ali, o Márcio e a Maria Luísa estão aqui, a Karina está ali sentada, o pastor daí às vezes muda de lugar, o Emerson está para cá, a Dalvani está ali, ou está ali, a Olga está ali, acolá, mas às vezes está mais para cá, um pouco perto da coluna. A gente vai guardando as pessoas, vai guardando os lugares, vai guardando o carinho. Os anos estão passando, mas são com estas pessoas que nós podemos contar, que Deus pode nos ajudar. Nós não vamos fazer amizade na igreja com as pessoas com interesse de, mas há amigos mais chegados que um irmão. Jesus não pediu a todos, mas ele pediu a João: toma conta da minha mãe. Para Pedro ele não pediu. Para Pedro ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas para João ele disse: tome conta da minha mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele não pediu para todo mundo, ele pediu para João, porque ele sabia que João não ia morrer de martírio. Foi o que morreu, o único de morte natural, e foi ele que sepultou Maria em Éfeso, na atual Turquia. E João morreu. Tem gente que quer santificar demais, mistificar demais. Então ele sempre manteve uma lealdade. Que palavra linda. Ele diz: para juntos morrermos e vivermos. Desde ontem que eu estou com um peso no meu coração,
por tantas lutas de enfermidade que eu escuto aqui na quarta-feira. Com quem essas pessoas podem contar? É conosco, irmãos, para morrermos e vivermos. O intercessor sempre traz esse peso. Eu gosto da visão de Levítico, quando ele diz que o sumo sacerdote tinha que trazer as 12 pedras no peitoral e nos ombros, para lembrar ao sumo sacerdote que ele ora com o coração e com a responsabilidade, o peso na intercessão. Além disso, o versículo 4, ele diz: muito grande é a minha franqueza para convosco, muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Paulo acreditou, no verso 4, na lealdade dos irmãos. Ele sentiu que pela presença de Tito, a igreja de Corinto já tinha mudado. Ele sentiu que a carta foi um Rivotril, um Lexotan duro, de 6 miligramas ou 48, estou exagerando. Tratou a igreja, ele também estava machucado, a igreja estava machucada, e tinha muitos rebeldes naquela igreja, muita gente insubmissa, que trouxe dores de cabeça, tirou o sono de Paulo, mas ele disse: eu sei, eu acredito que vocês também são leais para comigo. A santidade também é isso. Ela vai afetar os nossos relacionamentos. Você deve estar pensando aí em quantas pessoas que não quiseram mais andar com você. Não tem problema. Ande e ame. Mesmo sabendo que aquela pessoa não lhe ama e não quer andar com você, continue andando e amando, mesmo distante, mesmo que aquela pessoa não queira. Existem pessoas que andaram com Paulo, mas depois abandonaram a Paulo. Paulo não guardou mágoas e ressentimentos. A santidade também nos leva a ter um pouco de paciência ou muita paciência para com pessoas que precisam caminhar e amadurecer, mesmo que elas venham nos decepcionar. Até porque nós decepcionamos também pessoas. Não somente as pessoas nos decepcionam, nós também decepcionamos. Ou criamos falsas expectativas. Eu falei de uma purificação abrangente, eu falei de uma acolhida solicitada, mas a santidade também é uma consolação restauradora. E aí eu me detenho no capítulo 7, versos 5 a 16. Como é bom. Você pode lembrar agora, para Paulo foi uma pessoa chamada Tito. Quantas pessoas, você vai contar na mão, tá? Ou até em uma mão. Quantas pessoas que já passaram por você e que foram instrumentos de Deus na sua vida e foram cura para a sua vida? Quantas pessoas na igreja, como é gostoso, né? Eu estava lembrando do culto aqui, a Marisa dirigindo, lembrando lá nos nossos tempos de Maceió. Os dois aqui, a Dalvani também foi para Maceió, ficou conosco um tempo. Eu era jovem, a pastora Mabe, a pastora Vânia de vez em quando ia a Maceió. Eu nem morava aqui, né? Eu tinha desejo de morar aqui. Primeira vez que eu pus os pés em Campinas, eu disse: Senhor, que cidade é essa? Eu amei essa cidade pela primeira vez. Até hoje eu lembro onde eu estava em frente à Catedral de Campinas, andando ali no centro. A pastora Vânia morava na Glicério na época. Eu pus os meus pés e disse: que cidade é essa? Quando eu chego em Maceió, acho que os irmãos de Maceió não vão ficar chateados, não. Eu tenho saudade de Campinas. E quando eu chego em Campinas, estou com saudade de Maceió. Meu cunhado diz: não tem praia. Eu digo: mas tem a Lagoa do Taquaral. Não dá para mergulhar. Mas não é a cidade, são as pessoas. E é tão gostoso chegar nos lugares e perguntar: cadê fulano? Cadê cicrano? Que bom que tem redes sociais hoje. Instagram nos ajuda muito, eu saio procurando às vezes, onde é que está fulano? Aí vou tentar colocar o nome dele, ficar o sobrenome, para procurar, para ver como é que está, porque faz anos que eu não vejo. São crentes em Jesus. Os anos passaram. E a minha mente guarda até hoje o nome de muitas pessoas que marcaram a minha vida.
até na igreja católica. Quantas senhoras rezando o terço que marcaram a minha vida. Você vai dizer, mas como marcaram? Pela lealdade e pela perseverança, mesmo no engano. Às vezes nós só lembramos das pessoas famosas, mas nós precisamos lembrar daquelas pessoas tão simples, que são tão fiéis, são tão leais. A Igreja de Cristo. Existem pregações que nós nunca ouvimos, nós deveríamos ouvir essas pregações. São os nomes das pessoas que Paulo criou, nas vibes dele, nas redes de relacionamentos. São vários nomes, desconhecidos de muitos. Só falamos de Timóteo, de Tito, e esquecemos de tantos outros. Só em Romanos capítulo 16 ele fez uma lista de 33 pessoas que ele mandou abraço. Só na carta 2 Timóteo capítulo 4 ele cita outra lista de nomes. E nós vamos ver esses nomes, essas pessoas que estão no anonimato, que ninguém as conhece, mas que foram alvo da santidade de Deus na vida de Paulo, afetando e alcançando seus relacionamentos. Alguns deles machucaram Paulo, feriram a Paulo, mas essas feridas são instrumentos de Deus para criar a imagem dele em nós. Oséias 6 disse, eu fiz a ferida, eu a ligarei. Tito consola Paulo, veja o capítulo 7, verso 5, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Você já chegou em um lugar que é só luta, irmão? Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para o norte, você olha para o sul, é luta, é opressão. Agora, olha a conjunção adversativa no versículo 6, como é que começa a frase? Porém, Deus, que conforta os abatidos, Ele nos consolou com o óleo de Israel. Não. Com água benta. Não. Com louvor de um cantor famoso no Brasil. Também não. Nos consolou com a chegada de Tito. Como é gostoso ter pessoas que Deus coloca na nossa caminhada, que nos amam, sem máscaras, sem reservas. Eu estou bem, tá, irmãos? Eu não estou triste, não. Mas às vezes me dá uma tristeza. Eu conversei com a minha esposa um dia desses sobre uma igreja local, muito cheia, muita gente. E essa pessoa veio compartilhar comigo e eu falei, não vamos falar nada, porque a pessoa tem que amadurecer. Tem pessoas que gostam de muita gente, muito show, muita ostentação. Mas às vezes eu escuto isso, eu me coloco num lugar e fico olhando assim, e quando terminar o culto eu virar para a direita, virar para a esquerda, quem eu conheço? Quem eu tenho de relacionamento? Quem vai orar por mim? Quem vai chorar comigo? É verdade que em igrejas grandes também tem pessoas que têm bons relacionamentos. Mas há uma tendência de buscarmos só essa ilusão, essa ostentação. E é triste entrar em algumas igrejas, como eu já entrei, para visitar. E entrar e não ser reconhecido, notificado por ninguém, nem que você é um visitante. Eu prefiro me conter e não falar o que eu vi num centro espírita, de acolhimento. Eu que nunca fui kardecista, como eu fui acolhido para fazer evangelismo. Boas obras não salvam. Boas obras não salvam. Mas eu fui bem acolhido. Eles não conheceram a minha esposa, eu era noivo. Voltei para Maceió, casei com a Mabe. Quando eu voltei, eu ganhei deles guarda-roupa,
cama, criado mudo, cortinas. Eu falei, mas quem nos deu isso? Quem foi que colocou isso na nossa edícula aqui onde a gente vai morar? O Centro Espírita. Eu falei, mas vocês não conhecem a minha esposa, vocês nunca viram, e só me conhecem há 3 meses, mas nós amamos você. E eu não sou daqueles que dizem assim, só eles fazem isso. Não, eu conheço gente evangélica que também faz. E faz por amor. São coisas que nos encantam. Um dia desse alguém me deu um bolo de maçã e eu lembrei da minha avó, morena. Quando minha mãe morreu, eu tinha 9 anos e a minha avó, até os meus 15 anos, ela mandava o bolo do meu aniversário de São Miguel dos Campos, 65 quilômetros para a capital, para Maceió, para chegar no dia 23 de março. E um dia desse, uma irmã me deu um bolo de maçã e eu fiz o link. E às vezes nós não valorizamos o tempo que aquela pessoa levou para fazer o bolo. Abriu mão. Existem pessoas que vão ser usadas por Deus para curar você. E também você será instrumento de cura para muitas pessoas. Santidade é isso. Santidade é Paulo angustiado por ter mandado uma carta dura para uma igreja que não correspondia. E ele vai dizer, a carta foi dura, mas foi necessária. Mas eu estou alegre porque Tito chegou, alegrou meu coração e me deu notícias de que vocês mudaram de atitude. Versículo 6, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade. Olha que lindo, saudade. Ele traz aqui, que texto maravilhoso de cura de relacionamento, o vosso pranto, e ele diz, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Ele não apenas é consolado pela presença de Tito, mas as notícias que Tito traz de Corinto, da igreja, traz cura para ele. Irmãos, tem pessoas que trazem só veneno, só fel. Tem uma passagem, uma mensagem que eu nunca esqueci, o pastor Aguiar pregou aqui em Campinas há muitos anos, eu tenho um livrinho dele, é um texto que me chamou a atenção nessa pregação, na bagagem de José foi encontrado ali mel e bálsamo. E a mensagem é, há bálsamo e mel na sua bagagem? Ou a fel? Ou a mirra, que apesar de ser cheirosa, tem um sabor amargo? E na mesma mensagem diz, o mel é só trocar o M pelo F, é fel. E tem muitas pessoas que não se permitiram ser curadas pelo Espírito. Elas guardam mágoas, elas guardam mazelas, elas guardam venenos. E Paulo agora está dizendo, ele que tem toda a autoridade por aquela igreja, ele disse, eu estou aumentando assim o meu regozijo, no verso 7, porque eu acabo de receber Tito, que me traz notícias. E Paulo entende que santidade também é trazer esse consolo e a restauração de relacionamentos. Eu separei aqui um ponto do relacionamento que estava muito ferido, machucado. No versículo 8 diz, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, porque ele mandou uma carta, hoje seria um e-mail. E tem cada mensagem que te assusta. De alguns WhatsApps que você recebe, que você fica angustiado. Ou alguns e-mails. Ou algumas mensagens radicais que alguns mandam. E é triste porque a pessoa poderia ter dito isso pessoalmente, mas ela se esconde pelo WhatsApp e prefere dizer aquele texto imenso. E é verdade que quando você diz algo para alguém muito duro, você talvez até se esqueceu de tudo que falou, mas a pessoa que leu e ouviu, ela guardou. E nós precisamos às vezes pedir perdão.
pela colocação das palavras que fizemos. Nós não sabemos o dia de amanhã, queridos. O dia de amanhã pertence a Deus. Às vezes nós podemos desprezar as pessoas hoje, mas são elas que vão nos dar o suporte amanhã. Eu tinha falado de Pedro, de Lucas, 9, foi João que pediu fogo para queimar os samaritanos, não foi ele? Mas foi ele que contou sobre a mulher samaritana com Jesus. E foi o único apóstolo que não houve nenhum que disse que Deus é amor. Paulo falou de fé, Paulo falou de esperança, Paulo falou que Deus derramou o seu Espírito em nós, nos outorgando o amor. Mas foi João quem disse, em 1 de João, capítulo 4, verso 8 e 16, Deus é amor. Quem foi que disse? João, com 18 anos, xiita sunita. Agora ele está dizendo isso, quase com 90 anos. A vida nos faz mudar a nossa forma de enxergar as coisas, o nosso olhar. O sofrimento também faz isso nas nossas vidas, nos ajuda a estarmos mais sensíveis, a nos colocarmos no lugar do outro. E aquela carta que foi tão dura, versículo 8, ele diz, eu não me arrependo, embora já me tenha arrependido, visto que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, porque a verdade tem que ser dita em amor. Paulo diz, falai a verdade em amor. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Eu busquei aqui no meu imaginário alguns personagens da Bíblia que passaram tristeza, mas aquela tristeza trouxe arrependimento. Você pode anotar aí. A primeira foi Davi, do adultério, do filho, da morte da criança. E em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, e o Salmo 51, nós vamos ver que aquela tristeza de Davi trouxe arrependimento. Foi a tristeza de Deus. O segundo personagem é Pedro, o galo cantor. Ele chorou amargamente. E o olhar de Jesus, não sei se o olhar foi como o meu, que de vez em quando eu pisco demais aqui o olho. Minha esposa reclama, às vezes você pisca demais, mas esse olhar assim, mas ele olha e os olhares se encontram e Pedro chora amargamente. Judas não chorou, esse choro de uma tristeza segundo Deus, mas Paulo vai dizer aqui em Coríntios 7 que foi uma tristeza segundo o mundo. E a tristeza segundo o mundo traz remorso, traz pesar. Mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Outro personagem, que é uma parábola, mas que Jesus contou, está em Lucas 15, verso 17 ao 24, é o filho pródigo que cai em si, e a tristeza que vem sobre ele produz nele arrependimento. Mas eu trago a lembrança aqui de duas pessoas que foram o contrário, que tiveram uma tristeza, mas que não foi segundo Deus, foi segundo o mundo. E ao invés de produzir arrependimento, traz caos, remorso e culpa, e uma crise existencial, até o suicídio. Uma delas foi Judas. Em Mateus 27, 3, 5, ele foi se suicidar. E a outra que o autor de Hebreus nos admoesta é que Esaú, lá em Hebreus 12, verso 15 e 17, a Bíblia diz que ele chorou, mas foi uma tristeza segundo o mundo, que não produziu arrependimento. E se não produziu arrependimento, não vai restaurar relacionamento. Quantas famílias desfaceladas nas festas de família, de jantar, de Natal, de Páscoa, de casamento e até de velório, que não se falam. Eu visitei com meu irmão mais velho, o ano passado, quando eu visitei minha família, eu falei para minha esposa, eu quero visitar uma casa, não sei nem se existe, que é a casa da tia Noêmia. A pastora Vânia
Também nunca conheceu essa casa, ela nunca teve a oportunidade de ir, mas era na fazenda Furado, das terras da minha avó. E eu falei, como eu tenho um saudade daquela casa, eu vou lá, quem sabe a casa está lá ainda. Minhas férias eu passava ali em julho, na minha infância. E quando eu fui, a casa está mantida, a única casa que sobrou, tudo foi vendido para as usinas, para a usina. E quando eu visitei a outra casa, que é a fazenda do primo da minha mãe, da família Cavalcante, e que eu entrei, e eu fui falar com o outro primo meu, que é bem mais velho, e eu fui cumprimentar, um irmão dele tinha morrido. E meu irmão falou assim, não pergunte nada da morte do irmão dele. Não pergunte. Eu falei, mas por que eu não pergunto? Ele falou, depois eu falo. Depois eu falo. Moral da história, ele tem 80 anos. E perdeu um irmão de 85. E no carro ele disse, eles não se falam há décadas por causa das terras da fazenda. E eu saí daquela fazenda tão triste, porque eu vi os cabelos brancos dele, as cãs, mas um homem que não conhece ainda a graça, o Evangelho e o perdão de Deus. E eu perguntei ao meu irmão, ele foi para o velório e para o sepultamento do irmão? Nem pensar. Do irmão de sangue. Veja como as famílias estão, os relacionamentos. Mas Tito traz a boa notícia, a cura para esta igreja. E a tristeza piedosa produziu vida. Naquela carta, versículo 40 diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas leiam, mas a tristeza do mundo produz morte. E agora Paulo está tão alegre, tão feliz por tantas notícias boas daquela igreja, que no versículo 3 ele diz, foi por isso que nos sentimos confortados e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito, leiam agora, foi recreado por todos vós. Vocês estão vendo que tem pessoas que trazem um verdadeiro recreio para nós? Alegria. Tem pessoas que nos curam. Tem pessoas que têm essa facilidade da graça de Deus. Aleluia. Tem gente que só vê o mal e tem pessoas que enxergam melhor o bem. Versículo 14, porque se em alguma coisa me gloriei, de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto, marquem isso, cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes, com temor e tremor. Que expressão linda, entranhável afeto. E o 16, santidade é isso, cura relacionamentos e produz alegria. Verso 16, alegro-me porque em tudo eu posso confiar em vós. Você lê a primeira carta de Paulo, você vai dizer assim, não dá para confiar nessa igreja não. Mas agora, ele curado, a igreja curada, Tito trazendo a mediação. Você já pensou se Paulo tivesse enviado uma pessoa que gosta de confusão, fofoqueira? Cuidado com quem você envia, em quem você envia. Ele enviou Tito, e Tito mediou. Tito tinha jogo de cintura. Tito soube mediar relações diplomáticas, como nós precisamos de pessoas que agem assim, nos lugares onde elas estão. Ao invés de atear fogo para trazer mais confusão, pacifica, cura, restaura. E a presença dessas pessoas, segundo Paulo, nessa mesma carta, é o bom perfume de Cristo em vós. Eu quero terminar no verso 16, lendo com você de pé. Todos, alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós.
Alegre-se pelas pessoas. Alegre-se. Os dias são maus e difíceis, mas nós estamos alegres. Temos irmãos que nos amam. Temos uma igreja local para congregar. Temos uma cidade onde Deus nos colocou para servir. E é tão gostoso. Eu estava vindo para cá, eu digo, Senhor, não permita que esse domingo de frio poucas pessoas vão à igreja, que elas possam estar presentes. Que elas tenham saudades dos irmãos. Que elas não sejam crente açúcar. Que com o sol, com a água, com a chuva, está com medo. Mas que elas possam dizer, eu estou com saudade dos irmãos, eu quero congregar. Eu estava no congresso, irmão, de pastores, mas com o celular na mão, esperando o Renan mandar o link para que eu mande na lista de transmissão. Pensando. Por quê? Porque é o compromisso, porque eu lembro de pessoas que precisam do link. Tem gente que tem a facilidade, o Eduardo vai lá, vai no YouTube e já entra, não precisa do link. Mas tem gente que não tem link. Não sabe pegar o link. Alguém tem que enviar. E ela não vai aprender nunca. Porque não pode, não quer, tem dificuldade, não tem problema. Mas você envia. Faz diferença. Amém? Quero orar por você. Quem foi que te machucou? Quem foi que te feriu? Ou quem você feriu e eu feri e eu machuquei? Santidade é na carne e no espírito. Que Deus use essa palavra para curar relacionamentos aqui. Nos mais diversos estratos onde nós estamos. Que Deus use essa palavra para curar relacionamentos. Vamos orar. Pai querido, colocamos esta palavra em Tuas mãos. Te louvamos por Tito, Senhor. Um homem que eu não conheço. A gente não ouve muito falar dele nas pregações. Mas foi uma peça-chave na igreja. E eu quero te render graças por cada vida que está aqui presente e por cada pessoa que nos ouve agora, porque o Senhor pode fazer de cada um de nós Titos, para sermos mediadores, pacificadores, ou até mesmo quando estivermos em situações laterais, como Paulo e Corinto, que estavam vivendo situações difíceis. O Senhor usou Tito para corrigir aquela igreja com a carta e curar. Nossa oração é que o Senhor traga essa santidade tão prática que venha curar os nossos relacionamentos. Venha tirar de nós as taquicardias, os medos, as inseguranças, as angústias, o sentimento de vingança, o sentimento de mal-estar, a sensação de mal-estar que temos, que vivenciamos. E a nossa oração e clamor é que o Senhor restaure o nosso coração. Examinamos hoje a nós mesmos, como diz 2 Coríntios 13, examinamos a nós mesmos e oramos para que estejamos firmados em Cristo. Que não sejamos reprovados, que não sejamos desfalcados e não sejamos corrigidos pelo Senhor mais uma vez em não termos aceito esta palavra. Que o Senhor fortaleça, porque o Senhor nos falou hoje à noite que o Senhor fez a ferida e a ligará. Que o Senhor abençoe a sua vida. Abençoe a tua santa igreja em santidade no Brasil e no mundo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Que o Senhor tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante a luz do seu rosto e vos dê a paz. Muito obrigado, Senhor. Sara o nosso coração, sara os nossos relacionamentos, sara a nossa alma, sara o nosso espírito e o nosso corpo. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.